está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Estarei lendo a partir do verso número 1. É uma passagem muito conhecida e nós continuamos, ministrando sobre o tema da nossa série, os milagres de Jesus. Nós louvamos a Deus porque cada terça-feira Deus tem ministrado ao coração da igreja através de irmãos, e somente quem vem realmente para poder estar testificando este período que estamos tendo de edificação por meio desta palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, por si só, a palavra de Deus já gera algum tipo de efeito dentro do coração daqueles que abrem o coração para que a palavra seja armazenada. E eu tenho por certo que os irmãos estão aqui nesta noite, que vieram com o coração aberto, com o espírito realmente disposto a adorar ao Senhor, e consequentemente, a Bíblia diz em Provérbios 4:22, que além da alma e do espírito ser trabalhados pelo efeito da palavra, há uma promessa também para o corpo. Salomão diz que a palavra de Deus, ela é como um remédio que dá saúde para os ossos. Olha que poderosa que é. Então, guarde a palavra no teu coração, com certeza o Senhor vai edificar a sua fé, e o meu desejo é que sejamos alvo dos milagres de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 1 a seguir está escrito assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Algumas traduções vai estar: podes tornar-me limpo. Disse-lhe, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Este é o texto que nós estaremos meditando, porém este mesmo milagre registrado por Mateus também é registrado por Lucas e por Marcos. Lá no capítulo 1 de Marcos, do verso 40 ao verso 44, vai estar registrado este mesmo fato, esta mesma obra realizada por Jesus, este mesmo milagre, com algumas expressões diferentes, mas quem opera o milagre é o mesmo, e quem recebe o milagre também é o mesmo. A história é a mesma. Com um olhar diferente, os evangelistas narram o mesmo milagre. Como Lucas, que era um médico, melhor dizendo, e também um grande historiador, ele fez questão de relatar este milagre também. E pelo fato de Lucas ser médico, ser um doutor, ser um cientista, ele dá mais detalhes deste milagre que Jesus operou. Olha a diferença. Parece que um versículo a mais do que os registros de Mateus e de Marcos. Em Lucas está no capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. E aqui Lucas fala a respeito deste milagre, e que este homem vai estar diante de Jesus e vai clamar a Jesus por uma cura. Só que ele não vai diretamente, como alguns outros que foram para Jesus, pedir o milagre. Ele vai querer o milagre, mas ele vai colocar-se na condição de que, se Jesus quiser. É diferente quando a gente chega na presença de Deus, ou alguém chega e diz: eu quero.
a resposta de quem disse eu quero, e foi lido aqui, o cego lá de Jericó, ele responde, eu quero ver, porque Jesus faz-lhe uma pergunta. Aqui o homem não teve tempo de primeiro receber de Jesus uma pergunta. Ele chega diante de Jesus, e Mateus é o único que vai fazer a questão de registrar a questão geográfica, aonde Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras, que todos aqui conhecemos, que começa lá no capítulo 5, o Sermão da Montanha, e Jesus encerra o seu sermão, e quando Jesus está descendo, este homem chega até ele, chega adorando. O texto vai dizer para nós, no versículo de número 2, eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele menciona um pedido, mas antes de exigir este milagre, aliás, não podemos exigir nada de Deus, né? Não é se os irmãos concordam comigo, nós não temos dignidade alguma de exigir algo de Deus. Existem algumas pessoas que acabam ensinando, não, você tem que determinar, você tem que exigir que Deus faça. Não, nós temos que nos colocar na condição de servos que se submetem à soberania daquele que sabe o que é melhor para nós. E quem ora ao Senhor, quem busca algo de Deus, algo da parte de Deus, se colocando em uma condição de se submeter à vontade de Deus para nós, ele nunca ou ela nunca chega diante de Deus dizendo, me dá, faz. Não, chega diante de Deus e se é a tua vontade, Senhor, faça na minha vida. Se isto vai glorificar o teu nome, opera na minha vida. Se isso vai fazer com que o teu nome seja glorificado, Senhor, faça isso. Isto é oração de sabedoria. É por isso que Paulo vai dizer que nós não sabemos pedir como convém. Porque tem hora que a gente coloca Deus na parede. Quando eu falo nós, de modo geral, me referindo a muitas pessoas, tem hora que a gente quer pressionar Deus, mas este homem nos dá uma grande lição, de que quando chegarmos, quando formos chegar na presença de Deus, nós precisamos chegar com humildade, sabendo diante de quem nós estamos, e qual presença nós estamos, a quem nós estamos recorrendo, e quem é o que nós estamos recorrendo. Não é um ser humano, não é um ser humano, e não é também qualquer divindade, é o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos então este relato deste milagre. E o problema deste homem é um problema seríssimo. Ele tem uma doença que naquela época era uma doença incurável. Não tinha cura, não tinha tratamentos, não tinha especialidade para tratar daquele problema que era um problema específico. Não tinha remédio para tratar. Os irmãos sabem que a lepra era uma doença que, quando alguém era diagnosticado com ela, esta pessoa era excluída, esta pessoa era retirada do convívio social, ela colocado ou na cidade de refúgio, ou ela era colocada em cavernas, e de lá ela não poderia sair, até que, por alguma razão, ou de alguma forma, ela fosse novamente diagnosticada como sarada daquela enfermidade, e que não eram muitos os casos. A lepra era uma doença incurável, e provavelmente você já ouviu um paralelo entre a lepra e o pecado, alguém fazendo ligação, e teologicamente estão certos. A lepra, ela traz uma imagem do pecado. Quando se fala de lepra, também podemos falar no sentido de exemplo, no sentido de
ensinar a respeito do problema do pecado, nós podemos utilizar esta doença chamada lepra, que hoje, se fôssemos em um consultório, a lepra não seria chamada de lepra. Hoje o nome técnico é hanseníase. Hanseníase é o nome da lepra antiga, hoje é hanseníase. E hoje, a tecnologia avançada, tratamentos também são mais acessíveis, para que pessoas sejam tratadas e não precisam, dependendo da situação, serem excluídas da sociedade, retiradas da família. Agora, vamos pensar um pouquinho em relação a esta metáfora que são utilizadas de forma metafórica em relação ao pecado, falando da lepra. Há uma ligação teológica entre a lepra e o pecado, e existem alguns significados espirituais. Primeiro, contaminação e isolamento. Por que separavam a pessoa que era diagnosticada com a lepra? Porque era uma doença transmissível. Então não podia ficar junto com as pessoas, não só por questão religiosa, mas também por questão de contaminação. Alguém com lepra poderia transmitir lepra para outras pessoas. Os irmãos vão entender muito fácil, talvez até chegou na sua mente, a questão da Covid-19, quando enfrentamos 2020 até 2022. Os irmãos se lembram que havia a necessidade de quem era diagnosticado positivamente com a Covid-19, ela precisava ficar de quarentena, que era a linguagem utilizada naquele período, 7 dias, isolada, sem conversar sem contato com as pessoas da própria família. Nós tivemos em casa a infelicidade, digo a infelicidade, provavelmente alguns irmãos também passaram por este processo, tivemos a infelicidade de ser diagnosticado com a Covid positivamente, eu e minha esposa ao mesmo tempo. Então eu praticamente ficava quase todo o tempo no quarto, só que minha esposa, mulher, você sabe, tem que cozinhar e continuar fazendo as coisas, e por incrível que pareça, mesmo tendo contato limitado com os nossos filhos, eles não pegaram. Limitado entre aspas, porque na verdade não tinha como se separar muito, mas eu fiquei sabendo de casos de que pessoas que se trancaram realmente dentro do quarto, a comida era passada, abria a porta, só uma frestinha passava lá, por conta do pânico mental que as pessoas criaram. E não era para menos, muitas pessoas morrendo, familiares morrendo, amigos morrendo, e foi até interessante quando nós fomos contraídos pela Covid, que eu entrei em um problema psicológico. Teve um dia que eu tive que ligar para o meu pastor, desesperado, falei, eu preciso de ajuda, eu estou com medo aqui, vendo no noticiário, todo mundo morrendo, falou, meu filho, você está orando? Ele falou, estou orando. Está lendo a Bíblia? Estou lendo, então continua. Aí foi quando eu coloquei a oração do meio-dia, aquilo foi como uma terapia para mim. Então todo dia, meio-dia, eu abri uma live e começava uma oração, uma meditação na palavra, e isso perdurou, não só no período do isolamento, mas continuei isso por longos dias fazendo esta oração do meio-dia, e olha que foi terapêutico para outras pessoas também que estavam de isolamento na Covid-19. Então, esta realidade daquele período lá atrás, também existem algumas enfermidades que são transmissíveis, os irmãos conhecem muitas delas, mas nesse caso era muito doloroso para quem era diagnosticado. Primeiro, quando o sacerdote fazia o exame, porque era o sacerdote que fazia o exame das pessoas que possivelmente estavam condicionadas à lepra, eles faziam o exame, separavam esta pessoa por 7 dias, está em Levítico capítulo 13, 7 dias eles ficavam lá em observação, e depois dos 7 dias passavam novamente, e se observasse a alteração ou a paralisação daquilo, eles eram retirados do estado de separação. 7 dias mais ficava em observação, e depois, se realmente a lepra fosse embora, ou houvesse o ressecamento daquilo, eles seriam livres daquele isolamento e voltavam ao seu estado normal. Mas quando era diagnosticada a lepra em estado grave, com todo o corpo tomado, eles então separavam esta pessoa, e esta pessoa ela tinha que ter uma identificação. E a identificação era verbal. Ela precisava gritar,
leproso, imundo, 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 para que as outras pessoas não se aproximassem dela, para que essas pessoas também não fossem contaminadas pela lepra. Então, há essa questão entre lepra e pecado, a contaminação e isolamento. Como já falamos da lepra, olha o que o pecado gera e faz com o ser humano. Da mesma forma que os leprosos eram isolados da comunidade e viviam fora do convívio social e religioso, da mesma forma o pecado contamina o ser humano e afasta o ser humano de Deus. O texto mais que se encaixa mais nesta aplicação é Isaías capítulo 55 e verso de número 2. Quando Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados para não poder ouvir, e nem os braços de Deus, no versículo 1, não estão encolhidos para não poder salvar. Imagine, a gente ouve esta mensagem, você já deve ter feito isso, eu já fiz muitas vezes, a gente glorifica a Deus. Puxa, Deus está me ouvindo então. Haverá salvação para mim, glória a Deus. Mas o texto não para no verso 1, o texto segue no verso de número 2. Olha o que diz, e esta mensagem, o contexto, a mensagem imediato, o contexto imediato, aqui era o povo de Israel. Eu falei texto errado, é Isaías 59, melhor dizendo, 59. 51, os braços não estão encolhidos, 59, 1, melhor dizendo, os braços não estão encolhidos, os ouvidos não estão tapados, é isso. E o 2, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Parece que é uma contradição, não é? No versículo 1, ouvidos abertos, braços estendidos. Versículo 2, eu não ouço todo mundo, eu viro as costas. Para quem? Para quem está na prática do pecado, para quem está dominado pelo pecado. Então, olha a seriedade disso, e é por isso que o pecado tem esse exemplo, né, da lepra, ou a lepra exemplifica também o pecado, porque o leproso seria separado, o leproso ficava afastado, e assim também o pecado faz com que o homem, o ser humano, seja separado de Deus. Mas graças a Deus, que este problema foi resolvido por Jesus, o problema da separação dos pecados da humanidade. Estou agora me referindo ao pecado, a questão da natureza pecaminosa, a questão do pecado adâmico, foi resolvido. Jesus quebrou esta separação. Agora o homem arrependido, através da fé em Jesus, ele pode acessar a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Simbolicamente, por intermédio daquilo que aconteceu lá dentro do templo, assim que Jesus morre. O véu do templo se rasgou, obrigado, irmão Luiz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho que dá acesso agora do ser humano à presença de Deus. Então os nossos pecados só nos farão separados de Deus se nós permanecermos com a consciência escravizada pela natureza pecaminosa e pela prática do pecado. Mas nós que já entendemos que o sacrifício de Cristo não pode ser em vão, nos arrependemos dos nossos pecados e nos aproximamos de Deus pela fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O verso 11 e o verso 12 de Romanos capítulo 5 diz que uma outrora nós estávamos separados de Deus, mas agora através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com o Todo-Poderoso. É privilégio nosso estarmos na presença deste Deus. O pecado um dia sim, maltratou-nos, nos machucou, fez com que nós estivéssemos distantes até mesmo do seio familiar, porque o pecado, quem está na prática do pecado gera isso, ele se isola. Ele não quer ter acesso a lugares
aonde as pessoas que estão na presença de Deus estão tendo acesso. Pode perceber, quem está dominado pelo pecado, ele foge de crente, irmão. Ele não quer estar perto de gente que está na presença de Deus, porque a qualquer momento será repreendido de alguma forma. Eu vou dizer aqui para vocês, eu tive esses dois lados, infelizmente. Queria ter nascido no berço evangélico para não ter esse testemunho para contar. Mas eu tive a infelicidade de conhecer os dois lados, de passar um tempo muito distante de Deus. E eu corria de igreja, corria de culto, corria de ambiente de crente. Por quê? Porque eu estava dominado pelo pecado. E o pecado vai nos afastando. Festa familiar, não queria estar junto. Eu queria estar onde estavam as pessoas que praticavam os mesmos pecados que eu. O pecado tira as pessoas do convívio natural. Segunda coisa, a questão da ligação entre a lepra e o pecado. Fala da progressão destrutiva. Assim como a lepra, se não for tratada, se espalha pelo corpo e causa desfiguração e deterioração, porque é uma doença progressiva e destrutiva, de maneira semelhante, o pecado tem um efeito progressivo e destrutivo na vida espiritual. Olha a questão trágica do pecado. Espiritual, ou seja, problemas seríssimos espirituais. Quem comete o pecado aliança-se com o diabo. É muito sério isso. Cada pecado que alguém comete é uma aliança que ele está fazendo com o diabo. E isso aqui não é coisa da minha mentalidade. Isso é bíblico. Quer ver uma questão que as pessoas lá fora não levam muito em consideração? Quem está distante de Deus? E algumas pessoas que perderam o temor de Deus também não. Você sabia que quem se une a uma mulher, seja ela esposa ou não, a Bíblia fala que faz-se uma só carne com ela. É por isso, olha a seriedade disso, é por isso que Paulo trata a questão da igreja com Jesus como se fosse um casamento, é uma aliança. É por isso que um dos principais símbolos do matrimônio é a aliança. Há uma ligação. É por isso que o ápice do matrimônio é consumado na união do homem com a mulher fisicamente. E quando Paulo vai falar sobre esta problemática, lá na carta que ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, aquele que se une a uma prostituta, faz-se uma só carne com ela. A aliança. No mundo espiritual, isso tem um peso muito grande. Então, cada pecado que nós cometemos, nós, primeiro, abrimos uma legalidade. Segundo, nós estamos, mesmo não querendo que isso seja uma verdade, mas é uma aliança no mundo espiritual. É por isso que nós, os cristãos, precisamos evitar o pecado todos os dias. Eu assisti um filme recentemente, demorei para assistir, esse filme tem falado muito conosco. Principalmente eu tenho tido uma visão, já conhecia, mas a visão acaba ampliando em relação a algumas coisas. O filme é chamado, eu vou errar o nome, Nefários. Quem já assistiu esse filme aqui? Eu aconselho os irmãos a assistirem. Pastor, está aconselhando o crente a assistir filme, irmão. Tem filme que te faz entender algumas coisas da Bíblia que é difícil de compreender. Ou algumas coisas a gente vai deixando passar desapercebido, aquilo traz à tona novamente. E o filme, eu não vou dar detalhes, porque eu quero que você assista esse filme. E fica muito claro, à luz da Bíblia, num texto que está lá em Gênesis capítulo 4. Eu vou entrar no milagre, só estou introduzindo aqui, eu vou entrar no milagre. Que está em Gênesis capítulo de número 4. Quando acontece o primeiro homicídio.
Adão e Eva abriram legalidade para o diabo trabalhar na família deles, após eles cometerem o pecado de desobediência a Deus. Eles pecaram e todos os outros pecaram também. Aí eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim, lavrador da terra, Abel era caçador. Aí a Bíblia diz que um certo dia ambos vão oferecer a Deus o seu culto. Eu vou contextualizar. Aí Deus recebe o culto de Abel e rejeita o culto de Caim. Caim fica revoltado, vai até Abel e assassina o seu próprio irmão. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do sangue de Abel, vai até Caim e faz uma pergunta: aonde está o seu irmão Abel? Caim dá uma resposta desagradável, não é? E aí a resposta de Deus para Caim qual é? Se você fizeres bem, não haverá aceitação para ti, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Perceba que a aliança que Abel decide ter com Deus, leva-o a estar na presença de Deus como precisaria estar. Agora, quando Caim comete o erro, porque ele já estava dominado pelo mal, a Bíblia nos diz que o erro que ele comete, leva ele a receber uma sentença divina. Ele fez uma aliança, mesmo não querendo, com o príncipe das trevas. Irmão, tem gente andando de mão dada com o diabo e não está percebendo. Literalmente. E sabe quando vão cair na realidade? Ou quando o diabo possuir eles. Que isso, pastor? É crente, mas ser crente não é o suficiente. A Bíblia diz que crente até os demônios são, e estremecem ainda. E a lepra, que progride no avanço destrutivo de alguém que está com ela, o pecado também vai destruindo a vida espiritual, emocional e muitas vezes a vida física da pessoa ou do indivíduo. Eu não estou dizendo aqui, com base na teologia da prosperidade, que toda enfermidade está relacionada à prática de algum pecado. Não, mas toda enfermidade está presa ao pecado original. Isso eu não posso negar. Porque se não fosse o pecado, não havia enfermidade. Por causa do pecado, toda a humanidade enfermou. Por isso que uma das obras que Jesus realiza no exercício da manifestação do seu reino é a cura de enfermidades, mostrando que a vinda dele, que o seu reino, quando implantado na terra, não dará fim somente ao pecado na vida dos homens, mas também trará restauração de ordem física e de ordem espiritual para a glória de Deus. É só a gente ver na questão do milênio. No milênio, as pessoas vão viver mais tempo. As crianças brincarão com os leões. Está na Bíblia, isso é literal. Por quê? Porque Jesus trará um período de restauração. É por isso que depois, quando realmente Jesus vencer os ímpios e julgá-los no grande trono branco, a Bíblia nos garante, nos diz que haverá novos céus e nova terra. Bendito seja o nome do Senhor. A enfermidade nunca mais. Enfermidade nunca mais. Infelizmente, o pecado também acaba destruindo as pessoas e a vida espiritual, emocional e física progressivamente. Um pequeno ato de desobediência pode se tornar em uma cadeia de ações pecaminosas que levam a consequências graves. Irmão, evite pecar. Pecar não compensa. Pastor, por que o senhor fala tanto de pecado? A gente vai falar do quê? Quem aqui não lutou contra o pecado hoje? Levanta a mão. Todos nós. É luta constante. É luta diária. Porém, a Bíblia fala, eu vou pular um pouco essa questão de comparação entre lepra e pecado. A Bíblia fala que este homem
um homem leproso. Não sei como ele ouviu falar de Jesus, mas ele identificou muito bem quem era Jesus. E quando ele vê Jesus descendo do monte, ele vem correndo diante de Jesus e ele se aproxima, mas não fala nada. Quando ele se aproxima, o texto diz que ele adora a Jesus. Só o ato de adoração já chamou a atenção de Jesus. É por isso, irmão, não reclama quando o pastor ou quando o dirigente de culto pedir para você envolver-se no culto e adorar ao Senhor. Porque se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus é a nossa adoração. Se tem uma coisa que faz com que Deus e Jesus, que a Trindade trabalhe em nosso favor, é a nossa adoração sincera e verdadeira. Irmão, se não te ensinaram, a Igreja Assembleia de Deus, ela é tradicionalmente conhecida como o povo que abre a boca e dá glória a Deus e aleluia. Se é batizado no Espírito Santo, ele não tem dificuldade, e nós pastores não ficamos proibindo ninguém de adorar a Deus de forma espiritual, até porque é recomendação bíblica, aquele que fala em língua, ele edifica-se a si mesmo. É fato que se houver bagunça, vai ter que ter um aconselhamento de um equilíbrio. Porém, todavia, nós não impedimos ninguém de adorar ao Senhor na beleza da... Aliás, aqui viemos para isso, para adorar a Deus. E este homem, ele vem com os teus problemas, ele vem com os teus dilemas, talvez na sua mente um turbilhão de pensamentos a respeito do que poderia acontecer com ele, mediante a sua decisão de ir até Jesus, quebrar uma ordem. Qual era a ordem? Você precisa ficar isolado, mas ele quebra a questão da ordem do isolamento, e ele vai até a presença de Jesus, e ele adora a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Glória a Deus. Ele chama a atenção de Jesus com o seu comportamento, com a sua forma de adorar, porque o verbo aqui, adorou-o, no original, traz a ideia de se prostrar, literalmente. É por isso que Lucas vai dizer, lá no versículo de número 12, que ele prostra-se, Lucas dá detalhes, com o rosto em terra. Literalmente, ele se dobra, na posição que você sabe como é que se dobrar, de joelhos, e ele coloca o rosto em direção aos seus joelhos, mas ele não coloca o rosto no joelho, como às vezes a gente faz. Ele colocou o rosto na terra, literalmente, porque não havia asfalto, não havia piso nem contrapiso, era terra, talvez um chão batido, não sei, arenoso, mas o texto diz que ele adora a Jesus, e quando ele adora a Jesus prostrado, não sei se ele levanta o rosto em direção ao olhar de Jesus, ou se ele fala olhando para a terra, mas o texto diz que ele suplica a Jesus dizendo: se quiseres. Aqui é um segredo muito interessante para nós. Eu sei que você precisa de um milagre, eu também preciso, em alguma área da minha vida eu preciso, você também sabe que precisa de um milagre, Deus também sabe ou não sabe? Deus também sabe, mas o que vai determinar a vivência deste milagre ou não, primeiro, se é propósito de Deus curar você, segundo, se for uma enfermidade como tratativa divina, é você que vai ter que se acertar com Deus ou se acertar com alguém para que este milagre seja liberado. Terceiro, a sua maneira de pedir a Jesus também poderá determinar se este milagre será uma manifestação material na sua vida ou não. Primeiro, se for propósito de Jesus te curar. Porque tem hora que a gente tem que ter maturidade para isso também. Eu falo da minha própria casa, minha esposa tem fibromialgia, já oramos, e já recebemos até mensagem que Deus estava curando ela,
ainda está com os problemas de dores, já jejuamos, já ungimos, faz tratamento médico e o milagre não acontece. Talvez porque Deus não quer operar. Pastor, vocês não estão em pecado? Pelo menos conscientemente acreditamos que não. Se tiver, que ele levante o profeta Natan para nos repreender. Agora, se ele vai curar daqui a um tempo, também não sei. Mas isto também não pode me impedir de continuar clamando pelo milagre. De continuar crendo que uma hora o milagre pode acontecer. Se Deus curou ela com 9 anos de um problema de sopro de coração e curou de diabetes, que muitas das vezes é um testemunho muito difícil de a gente ouvir. Até hoje eu ouvi 2 testemunhos de cura de diabetes. A minha esposa, com 9 para 10 anos de idade, e ela tem até hoje o diagnóstico do médico. E esses dias eu vendo um testemunho de um amigo meu, que Deus deu a ele um dom de cura. E ele colocou um vídeo nas redes sociais dele de uma irmã compartilhando que ela estava com câncer e com diabetes. E Jesus curou ela do câncer e da diabetes. E ela tem o diagnóstico também. Então eu não tenho dificuldades, como você também não tem dificuldade, de acreditar que Jesus pode operar um milagre. Agora, se o milagre ainda não aconteceu, descansa o teu coração. A Bíblia diz que o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas, mas não pare de pedir, não pare de clamar, a não ser que Deus desça na terra e diz, olha, para de falar nesse negócio, como ele falou com Paulo, não é? Paulo, para de me pedir para tirar o espinho, porque a minha graça te basta. Enquanto Jesus não falar isso com você, continue clamando, continue pedindo, continue buscando, continue exercitando a tua fé. E o que nós aprendemos com ele é que este leproso, mesmo apesar da exclusão social, mesmo apesar da exclusão religiosa que ele enfrentava, ele exerceu a sua fé. Ele não quis saber das possíveis consequências da sua atitude, poderia trazer para ele humanamente falando. Ele só estava preocupado em estar na presença de Jesus, e que se Jesus quisesse, certamente Jesus poderia operar um milagre na vida dele. Nós vemos aqui a fé e a humildade deste leproso. A fé genuína, apresentada nas páginas da Bíblia Sagrada, ela expressa em humildade e confiança na vontade de Deus. A fé genuína, ela é expressa em humildade. Lembra que eu falei, não podemos chegar diante de Deus, eu quero, faz, abra, não. Chega com humildade. Jesus, olha, eu gostaria tanto de passar por aquela porta, se é a tua vontade, permita-me passar por ela. Olha a diferença. Jesus, olha, eu tenho tanta vontade de ter a minha saúde restabelecida, Jesus. Eu tenho tanta vontade de estar bem fisicamente, Jesus. Eu gostaria de estar mais atuante na sua obra, Jesus. Se o Senhor quiser, se estiver dentro do propósito divino, me cura para a glória do teu nome. Oh, bendito seja. Isso demonstra humildade. Humildade. Eu não estou falando aqui que tem hora que quem está dominado por uma fé sobrenatural, porque a Bíblia fala também que existe o dom da fé, que às vezes vai estar tão tomado ou tomada por uma autoridade, que vai repreender uma enfermidade sem pedir licença para Jesus. Vai dar uma ordem. E a pessoa pode receber a cura. Vamos para a Bíblia, João capítulo 3. Pedro e João entrando para a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, em direção à porta formosa, uma das portas do templo. Atos capítulo 3. Aí a Bíblia diz que quando eles estão entrando, tem um doente lá, e ele pede esmola. Ele não pede um milagre, ele pede esmola. Aí Pedro e João não, eu vou pensar aqui um pouquinho. Pedro e João não tinham ouro, não tinha prata, não tinha uma oferta para oferecer para aquele homem. Mas Pedro estava tomado pela presença do Espírito Santo.
tinha poucos dias sido revestidos de poder do alto, diz a Bíblia em Atos 2. E quando ele ouve aquele pedido, eu entendo que Pedro diz, não, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas olha, o que eu tenho agora pode resolver o seu problema de ouro e de prata, e pode resolver o seu problema que tem te travado até hoje, feito você estar nesse estado. A Bíblia diz que Pedro olha para ele, e estendendo as mãos, disse, não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou, em nome de Jesus, levanta. E estendendo a mão, colocou o homem de pé, o homem firmou os seus artelhos, e saiu adorando a Deus para a glória do nome de Jesus. Então Pedro não perguntou para ele, você quer levantar daí? Pedro estava tomado por uma fé. Eu não lembro se já contei aqui, se já contei eu vou repetir, mas possa ser que algum irmão não ouviu. Nós tínhamos uma equipe de evangelismo, na cidade de Campinas, recém-convertido, e nós fomos fazer um trabalho de evangelização na Unicamp, no Hospital das Clínicas na Unicamp, onde muitos doentes iam lá ser tratados. E eu me lembro que uma ocasião a gente foi à tarde, muitos doentes, muitas pessoas e tal, e o irmão pregou, e quando ele terminou de pregar, ele disse assim, agora atenção aqui, todo mundo olhou, você que está doente, um monte, Deus vai curar você aqui hoje. Quando ele falou assim, irmão, as pernas já tremeu. Falei, meu Deus, olha o que esse homem está fazendo, ele está doido. Sai do teu lugar, vem aqui, que Jesus vai curar vocês agora. Eu temia no dia, eu nunca tinha tido experiência daquele nível. E foi vindo, fizeram uma fila de pessoas. E aí ele disse, nós iremos orar, ainda colocou a gente no meio. Jesus vai curar vocês, se vocês tiverem fé. E quando começamos a orar por aquelas pessoas, eu me lembro como se fosse hoje. Teve 2 pessoas que nós oramos, e os irmãos orando. E uma delas eu coloquei a mão repreendendo, proferindo palavras de cura sobre ela. Ela deu um grito dizendo, eu estou ouvindo, glória ao nome de Jesus. Foi curada de problema de audição. Um outro disse, eu estou vendo, ele estava com um problema de crostas no olho, não sei que tipo de enfermidade seria aquela, mas ele conseguiu abrir os olhos, um senhor de idade. Jesus curou instantaneamente algumas pessoas ali. Quem estava tomado pela fé, irmão Odair, não era o pastor Marcos, mas a fé do irmão Odair acabou alimentando a nossa, porque não tínhamos escolha, ou nós oramos crendo que Jesus vai fazer alguma coisa, ou nós passaremos vergonha aqui neste lugar, e Jesus operou milagres para a glória do nome dele naquela tarde. Quando ele expressa, se quiseres, ele está demonstrando a sua humildade ao Senhor. Fé e humildade são atitudes necessárias para que nós possamos vivenciar milagres com Jesus. Até porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Irmão, se for pedir oração para um pastor, para um presbítero, para alguém, para orar por você, vai pedir crendo. E se alguém chegou até você pedindo oração, apresentando um determinado problema, é porque esta pessoa está tomada de uma fé, acreditando que se você orar por ela, o Deus que nós servimos pode operar um milagre na vida dela. Então ore. Ah, mas eu nunca orei por alguém doente. Passe a orar, e você vai ver que Jesus vai manifestar o poder dele através da sua vida. Porque a Bíblia diz, e estes sinais seguirão os que crerem. Aí Jesus disse, em meu nome, não é no nome do pastor Marcos, não é no nome da Assembleia de Deus, não é no nome de algum profeta, apóstolo ou supostos bispos da atualidade, é em nome de Jesus. Você pode impor as mãos e o enfermo poderá ser curado para a glória de Deus. 1 Pedro 5,6 nos diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Foi a atitude que aquele leproso teve. Ele foi humilhando-se debaixo das mãos de Jesus. E a palavra dele deixa claro, ele disse, se o Senhor quiser, o que ele está dizendo é o seguinte, Jesus, mesmo que o Senhor não me cure hoje, mas se algum dia o Senhor se lembrar de mim, eu estou preparado para receber a cura da minha enfermidade.
É por isso que eu repito e reforço, não desista de clamar a Jesus, talvez pelo milagre que você... Pastor, o senhor está falando só de milagre? Eu falei muito sobre o pecado domingo. Hoje nós estamos aqui reunidos para que através da palavra de Deus, Deus injete fé no nosso coração, para que tenhamos experiências na presença dEle. A segunda coisa que nós podemos aprender também com este milagre, agora não é com o cego, agora é na pessoa bendita de Jesus. Jesus demonstra, no capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, você vai encontrar vários milagres que Jesus operou, e alguns sinais que ele realizou, tudo movido por compaixão, movido por misericórdia. Tem hora que a gente não vai merecer, mas Jesus olha para nós, movidos por misericórdia. Eu acho que tem hora não, na maioria das vezes a gente nem merece. Jesus tem misericórdia de nós, compaixão de nós, e Ele age. Leia na tua casa capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que a manifestação do poder e da compaixão de Jesus nesses dois capítulos. Quer ver quando Jesus se compadece? O leproso, eu já disse, ele tinha que ficar excluído, sim ou não? Não podia ninguém tocar nele, sim ou não? Não podia ele tocar também ninguém. Se ele não podia tocar, muito menos outras pessoas também poderiam tocar nele, por isso ele era excluído. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ouve ele pronunciar aquelas palavras, se quiseres pode tornar-me limpo, a Bíblia diz que Jesus estende as mãos e toca ele. O primeiro milagre que aquele homem recebeu não foi a cura da lepra. O primeiro milagre que aquele homem recebe é da sua mente, no seu psicológico. Porque Jesus sabia que aquele homem talvez tinha anos que não recebia um abraço, que não recebia um toque de alguém, talvez do seu pai, da sua mãe. Ô irmão, como é difícil você precisar de um abraço e você não ter. Como é difícil você precisar e carecer de um toque no sentido puro da palavra, um toque no ombro, um toque amigo, de dizendo, vai nesta tua força, não desista de lutar, Deus está com você, e às vezes esse toque não chega, às vezes este abraço não chega, glória a Deus. Mas aquele homem recebeu o primeiro milagre, que talvez alguns da família até queriam proporcionar a ele um momento, mas eles não podiam, porque a religiosidade não permitia. Mas Jesus opera o milagre no interior daquele homem. O homem não pronuncia palavras, mas eu imagino que aquele homem agora até se esquece de que pediu a cura da sua lepra, porque ele está sendo tocado na alma. Sabe, irmãos, tem hora que o mais importante milagre que nós precisamos não é o físico, mas é o interior. Porque o que adianta ter um estado físico restaurado, restabelecido, renovado, mas o interior destruído, machucado, ferido pelas pancadas da vida? Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite talvez você como eu não saia daqui curados de uma enfermidade física, mas eu tenho plena convicção na minha alma que o Galileu está aqui e ele vai tocar o teu coração. Talvez você chegou aqui ferido, ferida, machucado, angustiado, o Espírito de Deus toca a sua alma, bendito seja o nome do Senhor, e mexe em lugares de você que ninguém pode mexer. Jesus toca ele, e isto demonstra da parte de Jesus a sua compaixão, e também quebrando barreiras. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que eu não fizer por você, fica tranquilo, descansa o teu coração, Jesus ele pode fazer para você.
A religião às vezes falha com a gente, claro que falha, o sistema falha, pessoas falham, eu falharei, mas o Rabi da Galileia, ele não falta, ele não falha. Tem hora que para nós ele está tardando, mas de repente ele vai chegar, nem que seja por meio das águas turbulentas do problema da vida, e ele vai dizer: não tenha medo, sou eu que estou vindo em tua direção. Glória. Ah, parece que eu vejo Jesus vindo na direção de alguém nessa noite. Sabe este mar bravio que talvez envolve, gerando medo, gerando algumas incertezas para nós? Jesus vem andando sobre estes mar de problemas e ele diz para você: não temas, sou eu, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! Jesus é capaz de purificar completamente e que nada o contamina. É por isso que tem coisa, irmãos, que é só Jesus que vai fazer com a gente. Porque os homens têm hora que às vezes de ajudar acaba atrapalhando mais. Vai existir momentos que é você e Jesus e mais ninguém. Mas o fato de não ter a presença humana não significa que não terá a presença divina. O fato de não ter um abraço humano não significa que não haverá o consolo e o conforto do Espírito Santo. O fato de não ter uma palavra humana não faz. Jesus se aproxima de todos que tiverem necessidade de que ele se aproxime. Jesus não tem problema com marginalização. Jesus não tem problema com drogados. Jesus não tem problema com prostitutas. Jesus não tem problema com adúlteros. Aliás, a grande maioria das pessoas que Jesus se aproximou, que ele deixou se aproximar-se, foram pessoas completamente problemáticas. Mas que quando chegou diante dele não permaneceram mais a mesma pessoa. Para a gente encerrar, tem muito o que falar, mas o tempo já não nos permite. Este milagre também nos ensina sobre obediência e testemunho. Jesus orienta o leproso após receber o milagre a seguir a lei, a não desrespeitar o sistema. O fato de Jesus nos corresponder não nos dá legalidade ou autoridade para quebrar princípios ou regras. O fato de eu ser usado por Deus não me dá o direito de não me submeter à minha autoridade espiritual aqui de Apucarana. O fato de alguém cantar, de alguém pregar, não significa, de ser usado por Deus, não significa que esta pessoa tem legalidade ou poder ou autoridade para quebrar regras e princípios. Aliás, é importante refalar isso aqui. Quem quebra regras e princípios, uma hora será quebrado pelas próprias regras e pelos próprios princípios. Jesus orienta ele: olha, eu fiz o milagre, mas eu respeito a lei, eu pratico a lei, eu cumpro a lei. Então sabe o que você faz? Vai lá, se apresenta ao sacerdote, até porque isso serviria de testemunho para o ministério sacerdotal da época, porque alguém ia perguntar: o que aconteceu? O homem teria que dar o relato. Apesar que Jesus dá uma orientação: não contes nada a ninguém. Porque antes de Jesus, alguns leprosos foram tratados, diagnosticados, passaram um período, voltaram, o sacerdote olhou: não, tu está livre da tua lepra, pode voltar para o convívio social novamente. Mas com Jesus foi diferente. O homem não estava trancafiado os 7 dias, agora o homem estava na presença de Jesus. E o texto vai dizer para nós, no versículo de número, e se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Irmãos, eu não conseguiria ficar calado. Imagine, há um tempo atrás alguém olhou para mim e falou: excluído da sociedade, leproso. Agora eu estou voltando para minha casa e alguém pergunta: o que aconteceu? Eu vou falar: não sei. Não, um homem chamado Jesus. Tem gente que quando te vê novamente vai ver: o que aconteceu? Você fala: foi Jesus. Ah, eu fui na presença de Jesus, eu adorei, Ele tocou em mim, Ele falou comigo, Ele liberou algo sobre a minha vida, glória ao nome de Jesus. Ah, o que aconteceu na terça? Olha, eu não sei o que aconteceu. Jesus tocou em mim, falou comigo, e eu sei que eu estava leproso, mas agora eu estou livre desta lepra.
Jesus instrui aquele homem a não ser só um vivente de milagres, mas ser um obediente da palavra. Aquele homem é orientado por Jesus a obedecer as leis, o rito. Obedecer a Deus em nossa caminhada é a parte do testemunho de nossa transformação. E eu encerro citando alguns textos, como Romanos capítulo 12, versículo 1, que há uma necessidade de obediência à apresentação do corpo como sacrifício vivo. Nós recebemos o milagre do perdão, da limpeza da lepra, do pecado. Mas agora a gente não pode ser uma pessoa desobediente, a gente precisa obedecer ao Senhor, honrar ao Senhor, santificar as nossas vidas, que isto vai servir de testemunho, porque o que adianta receber um milagre, mas não andar de acordo com aquele que nos orienta, como agora nós devemos viver após o milagre. É por isso que muita gente não fica nas igrejas, não servem mais a Jesus, porque depois que recebe o milagre, acha que obedecer a Jesus é pesaroso, e eles voltam às suas práticas, voltam às suas vidas corriqueiras. Mas aqui existe um povo que já recebeu o maior dos milagres, o milagre da salvação, o milagre da transformação, o milagre da consciência limpa pela certeza do perdão dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. E já decidimos palmilhar nesta terra, obedecendo as orientações de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Nós iremos orar com base nesta palavra. Eu quero te encorajar a ver os milagres como oportunidades de crescer em fé e refletir sobre o caráter de Cristo. Convidar você a confiar em Jesus para a cura e restauração de suas vidas físicas, emocionais e espirituais. Talvez o milagre que você precisa não é na sua saúde, não é no seu corpo físico, mas quem sabe as tuas emoções precisa de uma intervenção divina, e Jesus está aqui para operar o milagre. Mas quem sabe o que você precisa é um milagre na tua saúde, e eu quero desafiar você a sair do teu lugar, para juntos nós clamarmos e pedirmos a Deus o milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser receber oração, sai do teu lugar, nós vamos orar, em nome de Jesus. E Jesus, que curou o leproso, Ele pode curar você também. Só que fica um conselho: como chegar diante de Jesus? Lembra do leproso? Ele se prostrou na presença de Jesus. E antes de pedir o milagre, antes de pedir a cura, ele adorou o Senhor. Então eu te convido a adorar a Jesus nesta noite, a verbalizar palavras de adoração àquele que tem a solução desta sua situação nas mãos. Oh glória, e a tua adoração será o ativamento da possibilidade do milagre sobre a sua vida. Adore ao Senhor nesta noite. Enquanto nós oramos, você adora. Enquanto você adora, nós oramos. Hebreus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós ministramos mais uma vez sobre milagres. Estamos sendo ativados, exercitados a mobilizarmos, ó Deus, em direção a, Senhor, a necessidades que temos, a milagres que precisamos. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, não na minha presença, mas na presença do Senhor. É o Senhor quem pode tocá-los, e o Senhor já tem tocado-os nesta noite. É o Senhor quem pode corresponder com a necessidade da alma, com a necessidade do espírito, com a necessidade do corpo físico. Pai, eu te peço, toque-os agora uma vez mais, e libera o milagre que eles precisam
precisam, toca na saúde, toca nas emoções, toca na vida espiritual, para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Sejam tocados pelo Espírito de Deus, que exerce a cura sobre vós, sobre o vosso corpo, sobre a vossa saúde, sobre as vossas emoções. Sejam tocados pelo Espírito de Deus e sejam curados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exercite a tua fé dizendo: Deus, eu te agradeço pela minha cura, pelo meu milagre, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, estamos encerrando o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que nos acompanharam, que Deus abençoe. Assim que conseguirmos transmitir os nossos cultos, faremos. Estamos em um processo de adaptação, por isso que a imagem está escura, talvez um pouco ruim aí a visibilidade do outro lado, mas muito obrigado pela participação de todos vocês. Estenda suas mãos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e poderosas consolações, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, todos digamos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.